Ó Senhor Jesus, eu ganhei no alimento diário que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, todas as frases que a gente lê aqui, palavras, pode ser até simples, mas são ricas, porque é Deus tentando falar com a gente. Amém. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente ficou na segunda-feira. Senhor Jesus. E aí, né, já começou assim o título, né? O Evangelho de João quer nos levar lá para o alto. Ó Senhor Jesus. Só tem como entender, né, a vontade do Senhor se você estiver lá no alto. Ó Senhor Jesus. E o alimento, né, diário da segunda-feira falou bastante sobre aproveitar o tempo, né? Remir o tempo. Senhor Jesus. E aí a gente tendo comunhão, né, no campo, no campo, ó, no grupo. A Milena, ela falou uma frase, né, que me tocou bastante já no finalzinho, né? Se encher de Cristo é aproveitar o tempo para Cristo me encabeçar para fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Meu Deus. E no começo, né, falou, eu ganhei outra frase também, né? As coisas legítimas dessa vida podem nos afastar da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Uma coisa legítima da nossa vida, irmãos, pode nos afastar da vontade do Senhor. Pode nos afastar do encabeçamento do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus, né? Tem o problema, mas também tem a solução. Amém. Se encher de Cristo é a solução. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Como é simples. É só se encher de Cristo. Amém. E permitir que Ele encabeça a nossa vida. Amém. Assim, ó, a gente sempre vai estar perto da vontade do Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Nós somos grupo 2. Terça-feira ficamos com a vontade de Deus. Onde fala com relação à mente. Existe um andágio popular que fala que diz que mente vazia, oficina de Satanás. E que nós não deixamos nossa mente ficar vazia. Porque se deixamos, nós vamos ter problemas. Então aqui na terça-feira, aqui fala, Cristo, Ele faça morada em nossa mente. Amém. E tenhamos domínio sobre ela. Amém. Não deixemos nossos pensamentos vaguearem, mas deixemos Cristo ser o conteúdo da nossa mente. Amém. E só existe uma maneira, e nós temos alma, né, irmãos? E alma tem mente, vontade e emoção. Só existe uma maneira de nós estarmos com nossa mente sadia, né, para que Satanás não faça morada, é ir para a presença de Deus. E nós temos essa ferramenta, né, que é o alimento diário, é a imersão da palavra, né, o posso orar por você, não é verdade? Invocando o nome do Senhor. Então tudo isso vai cristalizar a nossa mente. E não vamos deixar brecha para o inimigo. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O tempo, ele foi feito para exclusivamente fazer a vontade de Deus, né? E tudo aquilo que nos afasta de fazer a vontade de Deus, né? Tudo aquilo que, mesmo que sejam coisas legítimas, nos fazem perder o nosso propósito original, né? Estava lembrando de uma mensagem que o irmão Pedro falou, que quando nós saímos do propósito original da nossa vida ela é como um vinho que acaba, né? Ela é uma vida sem sentido e sem propósito. Então, nosso tempo é exclusivamente para fazer a vontade de Deus, né? A vontade de Deus quer encabeçar todas as coisas, né? E, primeiramente, é por meio da igreja, né? Então, Cristo tem nos preenchido, tem nos enchido completamente por meio da sua palavra, porque o encher-se do Espírito é um encher constante de Cristo, né? Não, ao contrário, não. O encher de Cristo é um encher constante do Espírito. Então, o Senhor tem nos preenchido completamente até criar uma esfera de domínio, né? Estabelecer uma esfera de domínio sobre nós, né? Então, o que o Senhor quer de nós é, primeiramente, que Ele possa nos fazer testemunhos desse reino, né? Para que as pessoas nas ruas possam ver essa esfera de domínio primeiramente em nós. E essa esfera de domínio também é o que nós devemos levar às pessoas, né? Por meio da igreja, Cristo vai encabeçar todas as coisas. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. A gente ficou com a quinta-feira e teve alguns pontos que me ganharam bastante.
O primeiro é que em menos de um parágrafo já foi falado 3 vezes sobre simplicidade. Então isso é um recado bem claro. Esse é um alerta para mim sobre simplicidade. A simplicidade exige a gente não duvidar da palavra. E não duvidar da palavra nos gera ser ativos para a edificação. E no Alimento Diário falou muito também sobre aquela questão, né? Sobre a gente passar um tempo aqui na terra servindo o Senhor e quando chega lá ele diz assim para a gente, eu não vos conheço. Então, o Senhor está nos dando ferramentas, né? Eu tomei isso para mim. Eu estou usando essas ferramentas. Todos nós estamos usando ferramentas, não é? Mas, por exemplo, a comportagem, os gritos de guerra, elas são ferramentas que o Senhor nos deu para fazer a vontade dEle, mas que eu posso estar usando para qualquer outra coisa menos a vontade dEle. Eu percebi, se eu sair de casa para fazer comportagem, não visando fazer a vontade do Senhor, eu chego naquele dia e Ele diz para mim, eu não vos conheço. Então, não é pelo fato de eu estar aqui que eu sou salvo, mas é pelo fato de eu ter a realidade da palavra que o Senhor está nos dando. Então, eu não posso esquecer e sair do foco da vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Encabeçar tudo em Cristo. Então, a comportagem, os gritos de guerra, a imersão na palavra, todos têm um foco só, que é fazer a vontade de Deus, que é fazer a palavra inculcar no nosso coração. Foi um ponto que o Alimento Diário falou. Essa palavra tem que estar inculcada no meu coração. E daí, quando essa palavra estiver inculcada no meu coração, quando eu tiver essa realidade, eu vou ser aprovado pelo Senhor. Então, eu tenho que usar as ferramentas visando a edificação, visando esse propósito. Não usar as ferramentas à minha vontade, mas a fazer a vontade do Senhor. Amém. Amém, irmãos. O meu grupo ficou com sexta-feira, 5. E um ponto-chave que eu ganhei é que, às vezes, nós precisamos negar nossas próprias vontades para sermos encabeçados por Cristo. Amém! Amém. O Alimento Diário começa falando que o que mais importava para o filho é fazer a vontade do pai, né? E a gente estava compartilhando o CEAP, a forma como esse versículo ele é escrito, né? Fala pai e filho. Então, ao mesmo tempo que o Senhor ele é o nosso Deus, Ele também é o nosso Pai, né? E nós, como filhos, devemos ter como a coisa mais importante para a gente é estar fazendo a vontade do Senhor, né? Falou que o Senhor negou até os laços... Não negou, né? Mas colocou acima da vida dele, né? A vontade... Colocou acima a vontade do Pai, até mesmo dos laços familiares, né? E muitas vezes nós não queremos colocar coisas legítimas, né? Acima da vontade do Senhor. Nós podemos até mesmo, durante essas coisas, né, estar fazendo a vontade do Senhor. Fazer essas coisas pela vontade do Senhor. Então, que esse também possa ser o desejo do nosso coração, né? Que nós possamos ter esse mesmo desespero que o Senhor, em fazer a vontade do Pai. Amém. Meus irmãos, nós ficamos com sábado, e aqui fala... O Senhor deseja colocar a terra no mesmo ritmo do céu. Irmãos, no céu há um ritmo. No céu há um governo. No céu se faz a vontade do Senhor. Então aqui fala, por isso, tirou-nos daquela esfera convencional, indiferente a seu senso de urgência. Irmãos, o Senhor está nos tirando dessa esfera convencional. O Senhor falou hoje, por meio da palavra profética, que no ambiente tradicional, no ambiente de religião, nada sobrenatural acontece. Tudo é monotonia, é a mesma história de sempre. Nada é produzido, irmãos. O Senhor quer nos tirar dessa esfera. O Senhor quer nos colocar no ritmo dos céus, onde a sua vontade é produzida. Fala, a igreja em Filadélfia ama a volta do Senhor. E por isso tem o mesmo ritmo do céu. Irmãos, eu estou amando a volta do Senhor. Amém. Você ama a volta do Senhor? Amém. Nós precisamos nos perguntar isso. Se o seu tem um desejo urgente de que a volta do Senhor se cumpra. A igreja em Filadélfia também o tem. Irmãos, preciso ter um desejo urgente. Esse desejo precisa arder no meu coração, de que o Senhor possa voltar. Qual é o meu coração com relação à volta do Senhor? Senhor Jesus, que fala
cremos que na conclusão desta era, a igreja em Filadélfia terá sido totalmente encabeçada por Cristo. Mas a igreja de Filadélfia são aqueles que são encabeçados por Cristo, aqueles com quem ele pode contar, aquele onde ele manda, onde ele governa, aqueles que fazem a sua vontade. Irmãos, a igreja em Filadélfia está sendo encabeçada. Nesse último tempo, o Senhor está encabeçando a igreja. No mundo todo, há uma igreja que faz a vontade do Senhor. Há uma igreja que luta pelo reino do Senhor. E aqui fala, então, uma grande tribulação virá sobre a humanidade. Mas os que estiverem fazendo a vontade de Deus serão vencedores. Amém. Irmãos, estamos nos últimos tempos. Uma grande tribulação está vindo à terra. E o Senhor hoje conta com a igreja em Filadélfia para poder trazer o seu governo, seu reino. E essa igreja, aqueles que estiverem fazendo a sua vontade, vão ser poupados dessa grande tribulação. Amém. Amém, irmãos? O nosso grupo ficou com o domingo, grupo 7, que o título da leitura é o resultado do encabeçamento de Cristo, que ele fala sobre a batalha do Armagedon, que vai acontecer o reino milenar. Aí em Apocalipse 20 fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Nós temos parte nessa ressurreição, Senhor Jesus. E realmente ele mostra um resultado. A gente teve essa compartilhada dos irmãos, que fala que precisamos ser encabeçados, o Senhor precisa reinar em nós. E eu ganhei no compartilhar da irmã que ela falou que esse governo, esse reino, não é somente para os irmãos que estão perto da gente, não é somente para a igreja de modo geral. O Senhor, ele primeiramente quer reinar em nós, na nossa mente, no nosso coração. E realmente nós precisamos dessa realidade, irmãos, de ser encabeçado pelo Senhor. Muitas vezes a gente pensa que está sendo encabeçado, mas não está. A gente precisa usar o Espírito. É por isso que tem as ferramentas, né? Tem a imersão, tem o alimento diário, tem invocar o nome do Senhor, o grito de guerra, para que a gente, por meio das ferramentas, possa realizar a vontade do Senhor, possa cumprir seu encabeçamento. Porque o tempo foi revelado para nós que ele só existe para que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos pés do Senhor, sejam encabeçadas por Ele. Aí ele fala, né, que esse é o resultado, né? Fala aqui em Apocalipse, que a Nova Jerusalém é a habitação de Deus com os homens. Nela todas as coisas estarão encabeçadas por Cristo e Cristo será encabeçado por Deus também. Aí fala, né, que é o tabernáculo dos homens, né? Deus e Deus com eles por toda a eternidade. Irmãos, isso é grandioso, isso é eterno. Vale a pena ser encabeçado hoje, vale a pena ser simples, criando a palavra profética, obedecer, reinar, sabe? Reinar é fazer com que todas as coisas sejam reinadas por Cristo também, para que a gente possa receber esse galardão. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, todas as coisas serem encabeçadas em Cristo. Esse é o desejo do coração de Deus, né? Deus tem uma vontade. Estava até compartilhando ali no grupo, que a gente estava... Foi o grupo 3, né? E se eu fosse perguntar para qualquer um aqui, cada um diria os seus ideais, os seus planos para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, para a sua vida sentimental, seja ela qual for. E da mesma forma Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade. E a vontade de Deus é trazer todas as coisas do universo para debaixo do encabeçamento de Cristo. Quando isso vai acontecer? Na plenitude dos tempos. Por que tem o fator tempo? Porque Deus precisa cumprir com a sua vontade, que é encabeçar todas as coisas. E o fator tempo, ele existe por conta do quê? Da rebelião de Satanás. Satanás se rebelou contra Deus, o caos foi instalado no universo, consequentemente a criação de Deus também foi corrompida, e posteriormente teve a queda do homem, o pecado entrou no homem, e o espírito do homem foi amortecido, e agora Deus precisa restabelecer essa conexão perfeita entre Deus e o homem, entre os céus e a terra, e isso por meio do seu encabeçamento. Então, onde tem desordem, onde tem rebelião, rebeldia, né?
ou aonde tem o pecado, Deus não pode operar. Deus não pode agir. Deus parou de agir por um tempo no homem por causa disso. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o homem perfeito. Ele foi aprovado por Deus. E agora por meio de Jesus Cristo, que se tornou o Espírito, para habitar para sempre dentro do nosso espírito, pela eternidade, agora Ele vai também nos tornar esses homens perfeitos. Então, em todas as eras, Deus precisou agir, se mover para poder o plano dele ser executado. E por muitas vezes, Satanás, tentando se antecipar, procurou frustrar o plano e o propósito de Deus. Mas em Cristo, agora não tem mais chance para Satanás. Por quê? Porque ele já foi vencido na cruz. Então, por isso que nós temos, né, a árdua missão de todos os dias tomar a cruz para seguir o Senhor. Renunciar a nossa vontade para Deus fazer a dele. Eu não sei qual é a vontade de vocês, dos irmãos, né? E Deus sabe também qual é a minha vontade, né? Até mesmo para estar aqui nessa reunião. Quantos gigantes a gente teve que vencer para estar aqui? Entendeu? Talvez você teve uma semana extremamente cansativa. Trabalhou muito, estudou muito, fez muitas coisas, se cansou. Aí você poderia, domingo é o dia de eu descansar. E são coisas legítimas do nosso dia a dia. Mas, irmãos, Deus só pode trazer todas as coisas para debaixo do encabeçamento de Cristo se eu renunciar à minha vontade para Deus poder fazer a dele. Então, talvez a nossa vontade fosse descansar o nosso corpo físico, mas a gente renunciou à nossa vontade para estar aqui nessa reunião. E quão importante foi nós estarmos aqui, porque nós estamos saindo dessa reunião mais encorajados, mais fortalecidos. Todos puderam funcionar na reunião. Nem todos vieram aqui compartilhar aqui na frente, mas no grupo todos puderam ler uma porção da palavra. Todos tiveram a chance de falar aquilo que o Senhor falou com ele. Irmãos, isso não é algo pequeno. Por isso que a gente teve esse sentimento de hoje a gente abrir para a mutualidade, para que a gente possa estar sempre se exercitando a falar pelo Senhor. Porque o Senhor quer que nós sejamos a boca dele aqui na terra. Por um lado, Deus só tem um falar, né? E nós reproduzimos esse falar com quem está perto de nós. Jesus é o Senhor. Avisos. As boas-vindas aos que estão nos visitando hoje à noite, né? Sejam bem-vindos, né? Tem um visitante, né? Como é seu nome?